Fala aí, galera que ama o Real Madrid. Gente, o Real Madrid, como vocês viram, no último jogo mostrou porque é o maior da Champions. E em uma situação de gala, isso mesmo. Os merengues atropelaram o Manchester City por 3-0, garantindo a vaga das oitavas de final sem dar chance para os ingleses. E não foi só isso, a decepção italiana pegou todo mundo de surpresa e os confrontos das oitavas já estão definidos. O grande destaque é o Derby Madrid. Isso mesmo. É Real Madrid versus Atlético de Madrid. Marca uma nova era. Isso mesmo. Já está marcado um jogaço para o dia 4 de março de 2025. Promessa de jogão. Por isso, fica aqui comigo até o final do vídeo, porque eu vou te contar tudo o que rolou e um pouquinho mais. E claro, espero que vocês continuem curtindo nossos vídeos. Por isso, já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade da Champions League. Vamos pro... Pensando nos possíveis adversários aí de cada um, né? O Bertozzi transformou uma coisa difícil em algo fácil. Então, esses serão os confrontos que nós vamos conhecer nesta sexta-feira. Importante, primeiro, é começar falando do Real Madrid, Gustavo. Você escreveu ali no Instagram que não foi mais uma noite no Bernabéu, porque a noite no Bernabéu é sempre algo espetacular, de virada épica, nos acréscimos, aquilo. Mas foi uma noite no Bernabéu mais uma vez, Gustavo. Foi sim. É que foi algo tão protocolar pela forma como aconteceu. Foi uma vitória tão fácil e tão simples do Real Madrid que eu escrevi sobre isso no site da ESPN. Eu fiquei com a impressão de que eu estava em um domingo à tarde no Santiago Bernabéu acompanhando mais uma rodada de La Liga do Real Madrid contra o Las Palmas, contra o Valladolid, para citar um adversário menor de La Liga, com todo respeito às outras equipes, mas não deveria ser assim, porque do outro lado estava o Manchester City, um time que nos últimos anos dominou o futebol inglês, que há menos de um ano, em abril, exigiu do Real Madrid prorrogação e pênaltis para ser eliminado, que ganhou a Champions há 2 temporadas. Então, foi algo assim até estranho de acompanhar. Eu acho que são as duas coisas que você colocou no início do podcast, Alex. Uma grande atuação do Real Madrid e o Manchester City que ele é irreconhecível nesse momento. A gente vem falando há muito tempo aqui já, né, de tudo que vem acontecendo com o Manchester City. Mas eu confesso a você, Alex, que assistir em loco deixa as coisas mais evidentes e mais assustadoras do lado do Manchester City. É um time absolutamente ineficaz, é um time que não consegue agredir o adversário, é um time que não compete, é um time que entrou em campo, parece que, claro que não com esse time, mas parece que entrou em campo só para cumprir ali com o protocolo. E do outro lado, uma equipe motivada, disposta a fazer uma grande atuação, com seu quarteto ofensivo funcionando muito bem. E falávamos sobre isso no pré-jogo ali no ESPN FC, na ESPN, de como Vinícius, Mbappé, Bellingham e Rodrigo vivem um ótimo momento, Ceballos preenchendo e entregando muito bem as funções as quais ele tem responsabilidade no meio-campo, Valverde sendo aquele jogador completo. Acho que o Valverde hoje é o jogador mais completo do futebol mundial. Você pode colocar o Valverde, até no gol é capaz que ele vai jogar bem. Então, assim, é uma noite de Champions do Real Madrid, mas foi algo assim tão assustador de fácil que eu fiquei, caramba, será que é quarta-feira à noite mesmo, Champions League, ou é La Liga à tarde contra um adversário menor da competição? Impressionante hoje os patamares distintos nos quais estão Real Madrid e Manchester City. E para fechar, Mbappé, né? Sim. A maior parte da imprensa aqui e os torcedores, né, falavam assim, o Mbappé foi contratado para jogos assim. Tá aí, hat-trick. E foi humilhante, né, Léo? Cara, acho que a questão que o Gustavo traz de parecer um jogo protocolar contra um adversário menor não é exagerada, não, porque
A gente vinha tratando antes do jogo como, cara, o City vai saber, né? O City tem muito jogador bom, vai que ele acerta um jogo ali, sai na frente, tem jogo. Mas a partir do momento que, com 3 minutos no cronômetro, né? O Asensio acerta o lançamento para o Mbappé mete uma cavadinha por cima do Ederson, a sensação geral era, beleza, quanto vai ser, né? E foi um confronto que nas últimas temporadas foi sempre um confronto bem disputado. Mesmo quando o City goleou o Real Madrid, não tinha essa sensação que a gente teve no jogo de ontem, né? De um time completamente entregue, completamente rendido ao seu adversário. O Guardiola até tentou fazer alguma coisa diferente, né? Com o Kuzanov na lateral direita para tentar controlar um pouquinho mais a força do Real Madrid por aquele setor, mas quando sai o gol tão cedo assim, você vai fazer o quê, né? Já não tinha o Haaland, que com incômodo no joelho foi para o banco, mas nem entrou, né? Então ele começou com o Marmouche ali e o Savinho até jogando mais por dentro do que o habitual dele, mas a verdade é que o City com bola foi inofensivo a maior parte do tempo, e o Real Madrid, sempre que a bola caía no pé dos seus principais jogadores, era um perigo. O segundo gol é uma maravilha. E assim, se você pegar só o final do gol, o corte do Mbappé no Gvardiol e o gol, já vale. Mas você tem que pegar a jogada inteira. A jogada começando no Courtois, porque aí fica aquele gol, sabe, aquele gol que só jogadores desse nível são capazes de produzir, né? Foi gol de vareio, né? Não, é assim, cara. Foi gol de vareio, é aquele time que faz o que quer com o adversário, faz o adversário de bobo. Foi. Eu acho que a ilustração do jogo é o segundo gol, né? Os 3 gols são muito bonitos. O Mbappé, acho que ficar falando do Mbappé aqui, qualquer pessoa que duvidasse que o Mbappé era um jogador geracional, ela não sei se ela gosta de futebol, né? Então, já são 28 gols na temporada, tá? Só para deixar claro. Então, tem um negócio, viu? Acho que, para mim, o melhor jogador da temporada, até este momento, a temporada tem. O principal momento da temporada ainda não chegou, que é a reta final, com as decisões dos campeonatos. Mas o melhor jogador da temporada é o Salah. Tá? E eu sempre falava, o Salah em primeiro, e acho que o Rafinha estava em segundo ali. O Mbappé tá entrando na conversa. O Mbappé entrou na sala para querer participar desse debate. Porque o que o Mbappé está jogando já tem quase 2 meses de 2025, né? O que ele está jogando nesse pedaço, nesse trecho da temporada é impressionante. É justamente quando a temporada vai esquentando mais. Porque, nossa, ele jogou demais. Botou o Manchester City no bolso. E o gol do Nico Gonçalves no final deixa um placar de 3-1 que é generoso para o Manchester City. Já foi generoso os 3-2 da ida, né? Que já podia ter sido mais para o Real Madrid. E quase que o Manchester City ganha aquele jogo. E o 3-1 da volta, o 3-0 no final das contas, apesar de não ser goleada, tá? Não ser goleada, mas o 3-0 refletiria melhor a disparidade que os times tiveram em campo. Porque o Manchester City só produziu mesmo alguma coisa no finalzinho, quando o jogo já estava... Quando o Real Madrid relaxou total, né? Então, o Manchester City acabou fazendo alguma coisinha ali e deixou o seu golzinho ali para garantir um pouco a honra, porque a diferença Biratan, técnica... Não, só pegar seu gancho, não quero, desculpa te interromper. Essa reta final ali do jogo deixou a impressão também que o Real Madrid sequer estava se esforçando, sabe? Teve jogador que foi pro final do jogo ali com a camisa que não estava nem tão suada, porque assim, de tão tranquilo que estava. E acho que isso até, sei lá, assustou todo mundo em campo. Falou, nossa, se a gente apertasse, jogasse com mais intensidade até o final, tinha feito 4, 5 fácil. E aí ia ser uma goleada inacreditável. Né? Não, foi assim... É bizarro um jogo contra o Manchester City ser tão tranquilo assim na reta final. De você conseguir baixar tanto a guarda. Assim, e mesmo assim, você nem passar nenhum sustinho, nada. Contra o Alavés, o Real Madrid passou susto. Lembra? Sim. Fez um 3-0, daí ele relaxou demais com um 3-2. Opa! Né? Deu um susto danado. O Celta de Vigo na Copa do Rei tava com o jogo ganho e acabou na prorrogação. Exatamente. Esse jogo não teve o menor, assim, teve um gol ali, mas menor pinta de que poderia acontecer alguma coisa. A diferença de imposição das equipes é um negócio bizarro nesse momento. E o Manchester City até tem 2 bons jogos recentes contra times fortes, né? Contra o Newcastle e contra o Chelsea, mas é sintomático que quando subiu um degrau além do nível do adversário, não deu jogo. Eu não estou falando que o Manchester City não conseguiu ganhar. Ele não deu jogo contra Arsenal, PSG e Real Madrid. E Liverpool domingo?
Então, tem que ver como vai estar esse Manchester City, como vai estar o Liverpool. O Liverpool vai estar desgastado porque teve um jogo duro ontem também, mas, nossa, esse Manchester City, quando você bota um adversário um pouco mais forte ali, assim, ele se entrega. Esse jogo, o Manchester City estava entregue em campo. É, é, é até esquisito ver o Manchester City dessa forma. Ainda bem que estava com o uniforme todo estranho, né? Tava de grená, então nem parecia o Manchester City. Você nem tinha aquela sensação visual de ver o Manchester City dos últimos anos ali, com aquele uniforme ali todo entregue. Não, parecia até um time esquisito ali, qualquer, porque o futebol apresentado foi de um time qualquer, assim. O Real Madrid muito superior e vai chegar forte agora, né? Vai chegar forte. Se der um Real Madrid Atlético, vai ser legal. Olha, vai. Eu tô torcendo pro circo pegar fogo. Porque aí significa que teremos Real Madrid, Atlético de Madrid e Bayern Leverkusen. Nossa Eu tô Senhora. torcendo pra esse circo Os italianos em também estão chamas. torcendo. Não, Também, porque né? daí um mata o outro. Logo só Sim, fica, sim. tira um espanhol do caminho, né? Do Porque caminho. Bertozzi vai ter que falar melhor sobre isso também na hora que a gente conversar sobre os italianos. Sim, porque a até porque o situação prejuízo é grande. do coeficiente ficou delicada. Mas não seja por isso, vamos nessa? Bom, Vamos. então Milan, Atalanta e Juventus, os 3 eliminados, o Juventus com requintes de crueldade, a Atalanta não viu a bola. Não viu a bola no primeiro tempo, tomou de 3-0. Agora, para mim, são 3 eliminações com origens muito diferentes e com contextos muito diferentes. Então, eu acho que antes de colocar tudo no mesmo bolo, o fracasso do futebol italiano, eu acho que são 3 casos. Vou começar do final. No Barcelona-Benfica, mas a minha ideia é analisar um pouco mais de calma, mais perto do jogo. E já que deu Atlético de Madrid e Real Madrid, o Atlético de Madrid joga 2 vezes contra o Barcelona em março, bom, agora no final de fevereiro e depois joga em março, depois joga de novo em abril, né? Tem 3 jogos contra o Barça, 2 pela Copa do Rei, 1 pelo Campeonato Espanhol e 2 jogos contra o Real Madrid, pela Liga dos Campeões. Eu vou fazer também uma análise maior do Atlético de Madrid e do Benfica. Isso vai ser mais pra frente. Hoje vou falar dos 8 confrontos e para onde eu acho que o favoritismo está indo mais. Começando com Barcelona e Benfica. O Barcelona, nesse momento, é o primeiro colocado da sua liga, o Benfica é o segundo do seu campeonato, o Sporting é o primeiro. Na história, são 10 confrontos entre os dois, 4 vitórias do Barça, 4 empates e 2 vitórias do Benfica. Uma vitória do Benfica na final de 1961, chamada a final das traves, aconteceu em Berna, na Suíça. As traves ainda eram retangulares, tipo trave de handball, e o Barcelona, naquela oportunidade, chutou 4 bolas nas traves. Depois do jogo, inclusive, um dirigente do Barcelona pediu que não se utilizasse mais traves retangulares. Elas deixaram de ser tão comum, mas só em 1987 é o último jogo que se tem registro, um jogo da seleção brasileira. Se eu não estou enganado, Brasil e Escócia, mais de 25 anos depois. Enfim, o Benfica já ganhou uma final de Copa da Europa naquela época, né, mas de Liga dos Campeões em cima do Barcelona, em 61. E a outra vitória do Benfica sobre o Barça foi em 2021, 3-0, com um grande jogo de Darwin Núñez, de Rafa Silva, contra aquele Barcelona do Koeman, que quase foi demitido naquela noite, resistiu um pouquinho mais para cair depois de um jogo contra o Rayo Vallecano. O Barcelona tinha Ter Stegen, Piqué, Eric Garcia, Ronald Araújo, jogou com 3 zagueiros, Sérgio Roberto na ala esquerda, Sérgio Roberto na direita, Serginho Dest na esquerda, Busquets e Frenkie de Jong, os 2 volantes, com Pedri de enganche, de camisa 10, Memphis e Luke de Jong. Levar o jogo de volta para a Inglaterra, porque é muito bom na defesa, acho que o PSV vai me surpreender muito se conseguir construir uma grande vantagem, e na Inglaterra as coisas tendem a se decidir a favor do Arsenal. Por último, derby madrilenho, Real Madrid, Atlético de Madrid, segundo e terceiro de suas ligas estão separados por 1 ponto, Real Madrid empatado com Barcelona, Atlético de Madrid 1 ponto atrás dos dois, 238 jogos da história, é o confronto com mais história dessas oitavas de final, 117 vitórias do Real Madrid. O Atlético de Madrid é o terceiro time que o Real mais enfrentou. O primeiro é o Barcelona, o segundo é o Atlético de Bilbao e o terceiro o Atlético de Madrid. 117 vitórias do Real, 59 do Atlético. É quase o dobro, né? Se fosse uma vitória a mais do Real Madrid ou uma a menos do Atlético de Madrid, seria o dobro de vitórias do Real Madrid em relação ao Atlético. No entanto, o confronto ultimamente tem sido muito equilibrado. Nos últimos 10 jogos, 3 vitórias para cada lado e 4 empates. Só uma vitória por mais de um gol de diferença nesses últimos 10 jogos. Em setembro de 2023, o Atlético de Madrid ganhou por 3-1, se eu não estou enganado.
mas uma vitória do Atlético de Madrid por 3-1 na temporada passada. É isso. É um confronto de muito equilíbrio recente. Bom, assim, tem mais jogos decididos por mais um gol de diferença, mas aí na prorrogação, tá? O confronto da Supercopa e da Copa do Rei em janeiro de 2024 são decididos ambos por mais um gol de diferença. Aqui a questão é que o tempo normal em 90 minutos os jogos terminaram empatados, inclusive eu estou contando isso aqui. Muito equilíbrio entre as duas equipes. A gente viu os dois jogando recentemente, o primeiro tempo todo do Atlético de Madrid e o segundo tempo Real Madrid bem melhor. A decisão não será no Santiago Bernabéu, o segundo jogo é no Metropolitano, no campo do Atlético de Madrid. Muita rivalidade, muito ódio do Atlético de Madrid mostrado de uma forma muito baixa contra o Vinícius Júnior. A gente viu manifestações da torcida do Atlético de Madrid de forma deplorável recentemente. Tende a ser dois jogos muito duros. O Bellingham não joga a partida de ida, está suspenso com 3 cartões amarelos. É um desfalque importantíssimo para o Real Madrid nessa partida de ida. O Real Madrid é mais time individualmente e mostrou coletivamente contra o Manchester City. O Atlético de Madrid tem mais banco de reservas, tem mais opções, deve jogar como o Simeone gosta sempre, muito fechado, só vai se abrir, só vai para o ataque se precisar muito, mas vai tentar administrar especialmente o primeiro jogo sendo no Santiago Bernabéu, levar a partida para casa, quem sabe um empate, construir uma vitóriazinha, mas assim, se expondo o mínimo possível. Acho que até se estiver perdendo de um gol de diferença não vai se expor e sair para buscar no Santiago Bernabéu, vai deixar isso para o jogo de volta e assim vai especular, ainda acho que por muito tempo, ainda que esteja em desvantagem na partida de volta, para o final segundo tempo, mais ou menos como foi contra o Manchester City algumas temporadas atrás, que perdeu na Inglaterra por 1-0, segurou o primeiro tempo no Metropolitano 0-0, para depois soltar o time para frente, e quase conseguiu marcar ali, não conseguiu porque faltou tempo, acho que tinha que ter jogado o time para frente antes, mas aqui para mim é 55-45 para o Real Madrid pelo individual. Capacidade de Vinícius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham na segunda partida de decidir. Aqui eu acho que pode fazer a diferença, mas coletivamente o Atlético de Madrid nessa temporada mostra muitos gols de jogadores saindo do banco de reservas, muitas opções no banco de reservas também. O jogo se decide no Metropolitano, tudo isso ajuda a igualar essa força individual do Real Madrid. É o que eu acho. Melhor campanha e agora ter que tropeçar no PSG. Imagina o Atlético de Madrid, cara. Que entre todas as pedreiras que poderiam ter saído de campanhas ruins da primeira fase para terminar enfrentando quem fez boas campanhas na fase de liga, veio o trauma do Real Madrid. Eu não vou comentar esse clássico, não vou comentar o clássico alemão entre Bayern e Bayer, mas eu tô com pipoca na mão para poder acompanhar esses jogos. Se eu não estiver trabalhando em outros, eu espero que eu esteja. Evidentemente, ainda não saiu a escala para saber quais jogos eu cubro. Entre os 3 ingleses, evidentemente, eu vou me dedicar aos confrontos dos 3 ingleses, com o máximo que eu puder opinar aqui dos adversários, já que eu não tenho muito tempo para acompanhar outra coisa que não seja o futebol inglês. Mas vamos lá. Temos sorteios em diferentes graus aí de dificuldade para Liverpool, Arsenal e Aston Villa. Antes de entrar nos pormenores de cada confronto, já temos uma definição aí, que é a impossibilidade de uma final inglesa. Tivemos isso no último título do Liverpool, lá em 19 em Madrid, Liverpool e Tottenham. Tivemos isso no último título do Chelsea, no Porto, Chelsea e Manchester City. E não teremos, portanto, em 24-25 na final de Munique. Todos os ingleses caíram do mesmo lado da chave e podemos ter uma autofagia de ingleses nessa Liga dos Campeões, o que no fim das contas pode ser ruim para o coeficiente de abertura de vaga extra na competição nacional, né? Eu acho que no fim das contas isso também não vai atrapalhar muito a Premier League, principalmente pela queda dos italianos, né? As quedas de Atalanta, Juventus e Milan foi boa para a Premier League nessa batalha de ligas por vagas extras na Champions. Também teremos uma autofagia de alemães logo nas oitavas entre Bayern e Bayer. Então, acredito que a Premier League terá uma quinta vaga dentro dessa temporada, o que outros vários clubes vão agradecer, inclusive talvez o próprio Aston Villa,
né, o Manchester City, o Newcastle, enfim, a gente vai saber isso mais para frente. Mas teremos possivelmente encontros ingleses, se tudo der certo para mim. Né? Tomara que todos os ingleses passem adiante o máximo possível. Poderemos ter já nas quartas de final um confronto inglês entre Liverpool e Aston Villa. E poderemos ter um confronto inglês também nas semifinais, caso o Arsenal passe de um lado, Liverpool ou Aston Villa passe de outro. Mas é claro que tem muita água para passar debaixo dessa ponte, e antes de qualquer projeção otimista ou até com alguma empáfia, vamos às oitavas de final, porque temos cascas de banana por aí. Uma muito óbvia, que é o PSG, outra menos óbvia, que é o Bruges para o Aston Villa, e o PSV para o Arsenal, eu interpreto como algo que não deve ter muitas dificuldades, não deve apresentar muitas dificuldades, principalmente por decidir no Emirates. E é esse outro ponto, né? Os 3 ingleses, por terem terminado no G8 a primeira fase, decidem em casa, e isso é muito bom. Astúrias com o Alemão, atacante do Real Oviedo. Tudo bem, Alemão? Prazer falar contigo. Tudo certo, Gustavo? E contigo, tudo bem? Tudo tranquilo também. Temporada marcante para você, pro Oviedo, luta pelo acesso em um dos campeonatos mais difíceis da Europa para conquistar o acesso. A segunda divisão espanhola é muito equilibrada. Vamos falar sobre isso e também sobre esse seu momento, Alemão. Muito bom, são 12 gols na segunda divisão espanhola. Como eu disse, o Oviedo na briga pelo acesso. É seu melhor momento aqui na Espanha? Com certeza, é um momento, essa temporada está sendo muito especial para mim. Estou me sentindo muito bem, comparado à primeira, que eu tive uma fase de adaptação muito difícil, e como tu falou aqui, a segunda divisão é uma competitividade gigantesca. Eu não imaginava que era tão forte assim, tão igualado, e o nível, a intensidade, e agora nessa segunda temporada, tendo um ano muito desafiador no primeiro ano que estive aqui, estou conseguindo fazer um grande ano junto com a equipe. Já, como você já citou, são 12 gols, mais 3 assistências também, e estamos aí na É isso aí, galera. O Real Madrid atropelou o City e as oitavas de final estão definidas. E agora é contagem regressiva por derby madrileno. No dia 4 de março, a Champions está pegando fogo. Por isso queremos aqui agradecer, deixando os créditos para a ESPN Brasil, para Fred Caldeira e Marcelo Bettler, acho que eu falei certo, que trouxe todos os detalhes direto da Europa. Comenta aí quem você acha que vai avançar para as quartas de final e já deixa o seu like, já se inscreve no canal para não perder nada nas próximas rodadas. Tamo junto, até a próxima.